às vezes está muito instável, mas eu estou aqui, tá? Eu estava ouvindo vocês com a câmera desligada. Então, vamos dar início a essa a mesa de poesia visual e literatura digital aqui no terceiro colóquio Retina. E a gente pode começar, então, como o Gil sugeriu, né? Acho que todo mundo concordou, começando com o Omar Cury, depois como é que a gente faz a ordem? Voltamos para o alfabético, vai o Alquimar e depois o Pablo, pode ser? Eu vou... Tanto faz. Então, a gente pode pensar de 15 a 25, tá bom? Se por acaso eu tiver sumido aqui, eu estarei no chat e na voz, tá bom? Então, vamos começar. Então, Omar, se você pudesse apresentar brevemente algumas linhas para os nossos ouvintes e colegas. Sim, primeiro, bom dia, né? Eu agradeço muitíssimo o fato de ter sido convidado, né, para participar desse colóquio. E, enfim, foi-me proposta a questão da poesia visual, né, na qual estou metido e comprometido, né, há já várias décadas, né? Eu estou nessa época de falar em muitas décadas, né, já há quase cinco décadas, que são as décadas também que eu me dediquei à docência, né? Então, eu sou um interiorano do estado de São Paulo, né, nasci em 1948, quer dizer que eu estou com 73 anos, fiz faculdade de História, e mais ou menos tardiamente eu fiz mestrado e doutorado na PUC em Comunicação e Semiótica. Mas desde a infância eu me dedico às artes, primeiro à pintura e, em seguida, eu passei a optar pelas artes gráficas e pela poesia visual, né? Essa é a razão pela qual eu acho que fui convidado para falar sobre isto. Então, eu vou tentar não ultrapassar, né, o limite de tempo, né, de que eu disponho, né? Eu propus o seguinte título para a minha comunicação: Poesia Visual, uma poesia na era pós-verso, né? Isso já cria alguns problemas, eu vou introduzir o assunto e, em seguida, eu vou mostrar algumas imagens, né? É claro que o tema ainda é polêmico, né? Nessa questão de você delimitar territórios, né, campo de ação, etc. Mas isso poderá ficar nessa discussão para uma outra vez, quando nós dispusermos de tempo maior, né, para esse tipo de coisa. A primeira coisa, o território da poesia, quer dizer, entende-se poesia principalmente como arte da palavra por excelência, né? Mas não é só isso, né? É a arte do verbal por excelência, de fato, né? Há milênios, né, de tradição, desde a tradição oral até a tradição escrita, né, que começa há cerca de 2.700 anos, e sem abdicar da coisa da oralidade, né? Mas, desde que a poesia passou a ser grafada, né, desde que se teve a contrapartida dos sons da fala, nós vamos ter já a visualidade emprestada à poesia. O poema escrito ele já se configura, né, numa superfície, seja da pedra, seja do papiro, seja do papel. Então, com a escrita, a poesia já ganha visualidade, né? E o que a gente nota é o seguinte, que ao longo de séculos, né, desde pelo menos o século III antes de Cristo, já há um propósito em se emprestar uma visualidade estrutural a certas manifestações da poesia. E essa questão da visualidade em poesia sempre foi uma questão lateral. O que acontece é que, de algumas décadas para cá, o que era lateral passou a ser a corrente principal do fazer poético, né? Então, eu selecionei algumas falas aqui. O Ezra Pound, por exemplo, disse que poesia não é bem literatura, que a poesia teria muito mais afinidades com a música, com a pintura, com a dança, do que com aquilo que se considera literatura propriamente. Minha voz está bem audível? Está ótimo, está ótimo. Tá sim. Então, poesia para o Ezra Pound
Então, não seria bem literatura, né? Uma coisa interessante também, que no prefácio ao Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, livro publicado em 1925 em Paris, Paulo Prado faz um prefácio que é um verdadeiro manifesto. Paulo Prado, né, um aristocrata paulista que também era um intelectual e até poderia ter sido um escritor com maior relevo, né? E escreve o prefácio para o Pau-Brasil do Oswald de Andrade. Ele disse o seguinte, que Deus nos livre dos verdadeiros inimigos, dos inimigos do verdadeiro sentimento poético que são a literatura e a filosofia. Bem porque o que ele vai fazer? Ele vai louvar a concisão nas manifestações poéticas, né? A brevidade, a parcimônia na utilização do verbal, né? E fazer até o elogio do haikai, do haiku, né? Já que é uma forma tão econômica, né, de se fazer poesia e criar todo um universo com tão poucas palavras, né? Em 3 linhas, né? E o Walter Silveira, recentemente, me disse ao telefone, e eu acho que falou também na jornada de poesia visual, que teve lugar em São Paulo, e no mundo, né, porque foi internacional, e era tudo por videoconferência, falou: a poesia visual, enfim, se afastou definitivamente da literatura, né? E esse é o seu principal mérito, né? E é claro que isso é uma coisa para ser pensada, né? Se poesia não é bem literatura, a poesia visual realmente se afasta do que a gente chama propriamente de literatura, né? Em seguida, eu tocaria simplesmente na questão da era pós-verso. O que seria essa era pós-verso? Essa era pós-verso, ela teria não, ela foi de fato, né, criada pelo posicionamento e pela ação dos poetas do concretismo paulista na segunda metade dos anos 50. Né? Por sinal, eles chegam a dizer no manifesto, que é o manifesto mais famoso, né, da poesia brasileira fora do Brasil, que é o plano piloto para a poesia concreta. Eles chegam a dizer, começar justamente dando por encerrado o ciclo histórico do verso. Já havia milhares de anos de tradição do verso, desde a época de uma pura oralidade até o momento em que a poesia passa a ser grafada, né? No nosso caso, do Ocidente, quando os gregos adotam, modificando, adaptando o alfabeto dos fenícios, né? E, enfim, essa era pós-verso, as bases são lançadas pela poesia concreta, né, que abdica do verso. Apesar do verso, porque o verso continua a ser praticado, né, em um âmbito ou no outro, tanto no âmbito da arte considerada erudita, como da arte popular, tanto dos cantadores, que necessariamente não precisam ser alfabetizados para serem ótimos versejadores, porque o domínio do verso também é o domínio de uma tecnologia, né? Até a música popular, onde são requisitadas, né, métrica, rima, né, e certas outras figuras de linguagem que são próprias da poesia. Então, eu chamaria de era pós-verso todo esse período que foi instaurado a partir da poesia concreta no final dos anos 50, mais para o final dos anos 50, até a atualidade, apesar da sobrevivência do verso, porque o verso sobrevive, né? Mas é interessante, certa vez o Décio Pinhatari falou, não, após a poesia concreta, versos são versos, só que há um dedo da página e da história, né? Então, não sei se é possível inovar-se, né, com a utilização do verso, mas também não é fácil você alcançar um certo nível de excelência utilizando o verso, né? Dominando a tecnologia do verso. O que nós observamos, né, nas últimas décadas, com as novas mídias, né, é uma confluência de códigos, né? E surge um termo muito especial e muito adequado para designar uma poesia onde se observava a confluência de vários códigos, né, várias linguagens, que é justamente o nome poesia intersemiótica. Esse termo se utilizou muito nos anos 70 e depois foi como que abandonado
e o que se consagrou foi um termo genérico, que é justamente poesia visual. A abrangência do termo poesia visual é pequena porque, na verdade, a chamada poesia intersemiótica, ou, no caso, poesia visual, ela não se restringe aos códigos da visualidade e, raramente, ela abdica totalmente do verbal. O verbal ele poderá comparecer, nem que seja minimamente, às vezes apenas no título, mas o verbal comparece. Então, o termo poesia intersemiótica, apesar da... Eu acho que a quase exatidão do termo, né, acabou sendo abandonado porque muita gente considerava um termo pedante, mas era uma denominação bastante correta, né? Uma das coisas que eu costumo falar ultimamente, que pode provocar até polêmica, é de que, da lateralidade, a chamada poesia visual passou a ser a corrente principal do fazer poético. Agora, também as coisas não são fáceis, né? O computador ele facilitou muito o trabalho, né? Eu venho de uma época, né? Já seria uma época pós-tipográfica, tal, mas a tipografia existe até hoje, né? Você vai encontrar nos grandes centros ainda os tipógrafos trabalhando, né? E é até interessante, né? Se você não necessita de grandes tecnologias, né? Usar essa tecnologia que vem desde o século XV, né? Que é a tipografia, e dar o seu recado, né? Como você pode usar um muro também para dar o seu recado com um carvão ou com um spray ou com um pincel ou com um rolo, né? Para distribuir as tintas. Então, você vai usar a tecnologia adequada. O computador ele facilitou muito. Eu me lembro que eu ficava até 3 da manhã compondo um poema em letra 7 ou em Decadry, né? Decalcando aqueles tipos com o maior cuidado, né? E hoje, em segundos, você pode compor. Você compõe um archive, né? Você recompõe um archive no computador. Mas acontece o seguinte, com todas as facilidades e os grandes recursos que um computador nos oferece, o computador não vai dar de presente poema para ninguém. Você tem que pensar as linguagens, tal, e a partir daí, né, criar, né, o computador vai ajudar muito, ele vai permitir até uma certa perfeição, né, em termos de acabamento, né, e de não ficar 2 milímetros abaixo da linha, né, como aconteceu comigo algumas vezes. E você vai ganhar em tempo também, mas isso não significa que o trabalho será bom, né? Eu vejo que uma das grandes dificuldades do pessoal que usa o computador para, inclusive como processador de textos, com toda aquela variedade tipomórfica e cromática, né? É que o grande problema é justamente selecionar aquilo que vai ser utilizado, porque a coisa é muito mais fácil você pecar pelo excesso do que ter o trabalho de fazer uma seleção do pouco que vai ser utilizado, né, para a feitura de um poema, mesmo você usando, né, movimento, né, corpos em movimento, tal, né, e tipomorfias muitas, né, certo? Então, como o meu tempo está correndo, eu já vou, então, mostrar os poemas que eu selecionei. Selecionei poemas de 18 poetas, um de cada, justamente poetas que atuaram com um grande contato com os concretistas históricos. Quer dizer, houve uma vivência grande com os concretistas históricos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos, Ronaldo Azeredo, né? Principalmente esses, né? E que, sem subserviência, né, absorveram aquele altíssimo repertório, né, e descobriram caminhos tal, né, que fazem, né, uma certa diferença com relação ao que a poesia concreta havia, né, praticado, mas com grande afinidade, né, com o grupo concretista de São Paulo. Eu acho que aqui, para colocar os slides, né, vamos ver. Minha voz continua audível, né? Entrou? Entrou, Omar, entrou. Tá tudo certo. 18 poemas da era pós-verso. Gente, esse é um poema do Villari Hermann, que é um poeta que, em 40 anos,
45 anos, não chegou a fazer 20 poemas. Menos por preguiça do que pela necessidade de não redundar, né? Esse poema é uma espécie de poema paradigmal para as pessoas que poetaram, né, a partir dos anos 70. É de 69 e a primeira publicação é de 71. Dá para notar que ele utiliza uma letra e um número, né, e que dá para fazer uma leitura. Eu não queria estragar a leitura, né, do leitor curioso e tal, mas eu vou dizer, né, dá a palavra coito, né, K8, coito. Paulo Miranda e o soneto da fita métrica não é o primeiro soneto que parodia, né, a forma fixa soneto, mas eu acho que é um dos mais famosos em termos planetários, né? Utilizando uma fita métrica, uma métrica perfeita, né, de 10 centímetros, né, os decassílabos aí, e o esquema rímico, né, utilizando a questão da cor e a tensão criada nos quartetos resolvida nos tercetos, né? Da junção do amarelo e do azul, você tendo o verde, né? Hertos Albino de Souza foi um dos primeiros brasileiros a terem sucesso trabalhando com o sistema ainda Fortran, né, de computador, com cartões perfurados. Ele teve sucesso em poesia, né, utilizando a linguagem do computador. Aí ele utiliza uma imagem da Brigitte Bardot, os mais novos não conhecem, talvez, né, não conheçam, né, foi uma grande atriz, está viva ainda, octogenária, mas foi a figura mais sensual assim dos anos 50, 60, né? Vocês podem procurar aí Deus criou a mulher para ver o que é um ser sensual. E é claro que aí ele também casa com uma composição do Tom Zé que fala a Brigitte Bardot está ficando velha, a Brigitte Bardot está se desmanchando, e aí, de fato, ela se desmancha, né? Há um processo de desmanche da Brigitte Bardot. E volat irrevocabile tempus, né? Voa o tempo irrevogável. Tadeu Django... Uma licença, temos 5 minutinhos, tá? Tenho mais 5? Tá, vou cumprir, vou cumprir. Tá ótimo. Obrigado, André. Tadeu Django, Ideograma para Yoko, foi feito imediatamente após o assassinato do John Lennon. Você tem um pseudo-ideograma porque ele utiliza letras do alfabeto latino, né, para grafar o nome Yoko Ono. E aí você tem tanto, né, índices do tiro, né, ou, na verdade, hipoícones imagem, né, do tiro recebido pelo John Lennon, e teria a ver também com a questão da menstruação, o vermelho, né? O Tadeu aí utilizou o offset e utilizou o spray mesmo, né, para fazer a edição. Walter Silveira, esse Hitchcock, apropriando-se de uma imagem fotográfica, né, e prolongando essa escuridão, né, como que querendo traduzir isso por mistério hitchcockiano. Júlio Mendonça, né, há alguma coisa errada no país do futebol, né? O poema se chama Zero à Esquerda e é de 81. Era para ser capa da revista Zero à Esquerda, mas por motivos técnicos não foi. E foi publicado em Artéria 6, a revista de mais longa gestação na história da cultura brasileira. Então, lembra-se imediatamente da camisa do Rei Pelé, né? Bom, rapidamente, né, à medida que você tenta ler, né, a coisa mais extensa, ela vai sendo corroída e o que sobra é o signo malarmaico do talvez, né, no final. O que está em branco, na verdade, aí, né, porque é uma foto do John Cage, né, o músico que valorizou o silêncio, né, como agente estrutural, elemento estrutural na música, o silêncio, o ruído e o acaso, né? O balão, na verdade, não está em branco, mas está vazado. É, na verdade, um poema-objeto, né, do Aldo Fortes, que, infelizmente, perdemos este ano. Zé Luiz Valero, que perdemos já faz mais de 10 anos, né, é a questão do preciso e do impreciso em positivo e negativo, né? Então, há um elemento de ordem conceitual muito forte na chamada poesia visual, né? E, às vezes, ele até se confunde com a chamada arte conceitual. Sônia Fontanese, partindo do Lewis Carroll, né, atravessa Alice,
E colocado a palavra Alice no computador, dá exatamente Escila, né? Eu atravesso a Alice, né? Alice através do espelho, né? O Gil Jorge é um dos calígrafos, né? Tanto gestual como tipográfico. Aí você tem o beijo, né? Corporificado com o encontro da letra B, justamente, né? Das letras B. Gaston Debreix, esse poema é um poema hiperracional. Ele pega a palavra poesia, percebe que não há nenhuma letra repetida, né? E tudo em caixa alta, ou seja, em maiúsculas, né? E superpõe as letras. E ele percebe que num único lugar todas as letras se encontram, que é justamente o que tem um fundo amarelo, formando como que um ladrilhado. Esse poema é de 1991, está também em Artéria 6. Gaston Debreix. O Carlos Valero, que infelizmente perdemos em época mais ou menos recente, é um dos poucos poetas que faziam, né, uma poesia engajada e mais um trabalho formalmente muito bom, né? O Carlos era realmente excelente, né, na sua formação de sociólogo e com um repertório invejável. Aí uma fala do Hitler, né, soprando no ouvido do Henrique Satie, que é um músico que realmente revolucionário, né? E na verdade o Satie olha com a maior ironia, né, para o Adolf Hitler. É claro que a morte do Satie é anterior ao estabelecimento do nazismo, né, na Alemanha, mas o Carlos fez essa junção, né, e fez esse poema bastante forte, né, em parte A e parte B. Arnaldo Antunes, esse poema ficou muito famoso porque foi estampado em outdoors e em camisetas, né? E ele cria esse estranhamento, né? Colocando a letra H em tudo, né? Entre os animais estranhos, eu escolho os humanos. O Arnaldo é um dos que se dedicaram, entre outras coisas, né? Além de ser um homem do rock and roll e outros ritmos, né? E outros universos, ele é um dos calígrafos. Walter Silveira, Tadeu Django, Gil Jorge, né? Arnaldo Antunes valorizaram muito a caligrafia. Aí, no caso, a caligrafia, na verdade, nem é uma caligrafia, é uma cacografia gestual. João Bandeira, ele é um poema ready-made, ele dialoga aí com se apropriando, né, desse Miramar, né, que são biscoitos, né, manteiga, na verdade não são biscoitos, são manteigas de primeira, é uma manteiga de primeira qualidade, Miramar. Os biscoitos são do Oswald de Andrade, justamente, que chegou a dizer, e ele faz um casamento aí, né? Essa homenagem, na verdade, é hommage, né? Uma homenagem que o João Bandeira faz, se apropriando dessa imagem, e do dito do Oswald de Andrade, a massa ainda comerá do fino biscoito que fabrico. André Valias, nous n'avons pas compris Descartes, nós não compreendemos Descartes, seria uma explicação muito grande, e eu simplesmente coloco aí. O André é um dos web designers mais importantes do Brasil, e você tem aí a malha, né, computadorizada, tal, e a intervenção do poema e a transformação que essa malha sofre a partir do momento em que é colocado o poema na página, digamos assim, porque você tem página e poema. Renato Guiotto, que é um físico, né, ele se apropria daquela tipomorfia numérica das calculadoras e coloca 50.135, quando, na verdade, você virando, você consegue ler seios, apropriando-se da imagem da Marilyn Monroe, que é uma imagem feita em estúdio, né? Uma figura hipersensual, né? Uma contemporânea da Brigitte Bardot, só que a Brigitte sobreviveu e a Marilyn foi-se aos 36 em plena beleza, né? E aqui um poema também que teve circulação planetária da Lenora de Barros, né, que ela chamou de poema, né, 79, 80. 80 é o ano da impressão do poema, e saiu em Zero à Esquerda, que é um embate entre a língua falada e a língua escrita, e eu vejo esse poema como um poema bastante erótico, né, da língua e da máquina de escrever. Como o meu tempo está esgotado, eu agradeço a atenção
e depois, caso tenhamos tempo, eu estarei aberto às perguntas. Obrigado. Obrigado, Mário. Ótima apresentação. Acho que a gente vai ter muito a conversar, então vou dar prosseguimento. A gente passa para o Alkmar, pedir para ele se apresentadinho, começar a apresentação dele. Faltando 5 minutos eu aviso, e a gente deixa todas as perguntas, o debate para o final, pode ser? Sim, tranquilo. Bom, gente, obrigado pelo convite, Gilberto, Andréia. Né? Muita alegria estar aqui com o Omar, com o Pablo, rever a Suzete, que faz uma data que eu não vejo. Né? Eu estou vendo o cabelo, tá? É bem diferente da última vez que eu vi. Tá? Gente, obrigado mesmo. Tá? Bom, falando de mim, não posso enrolar muito, né? Esse tempo não está contando, viu, Andréia? Isso aqui é só prolegômenos, tá? Eu tenho formação em engenharia Vale eletrônica. roubar, Alckmin. Já abriu vale o cronômetro, roubar, já não. abriu o Vale roubar, cronômetro. não. Vai lá, vai seguir. Então, eu tive uma formação lá na pré-história de engenharia eletrônica, que já há décadas não conheço mais nada, já abandonei. Né? Depois fiz mestrado e doutorado em literatura. Eu sou professor titular aqui da Federal de Santa Catarina, literatura brasileira. E desde 8 anos de idade que eu trabalho com criação poética, e aqui se somou criação digital, começando com o Gilberto, né? Aquelas primeiras tentativas nossas, 94 ainda, né? E a gente vem trabalhando com isso já há décadas, né? Sobretudo a partir da fundação do meu núcleo de pesquisa aqui, que é o NUPIL, em 95. Né? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu... eu preparei aqui uma apresentação, acho mais... aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aí? Sim, entrou. Sim. Tá. Vou botar aqui. Tá compartilhada, né? Sim. Tá. Então vamos começar então. Então eu vou falar de criações literárias digitais, né? Na verdade aqui eu sou um pouco híbrido, né? Eu vou falar de hibridismo daqui a pouco, né? Quando eu estou como criador, como artista, eu estou adotando Alkmar Santos já há anos, né? Quando eu assino obra acadêmica, aí é Alkmar Luiz dos Santos, né? Então aqui oficialmente no Congresso eu sou só Alkmar Santos, tá? E a ideia então é trabalhar como uma criação chamada E-Imigrações, a última que nós fizemos. A gente, né, estamos trabalhando em cima de outras 2 agora, mas essa é que está pronta e que está já correndo o mundo, assim eu espero. Né? É uma criação literária feita por mim, pelo Rafael Duarte e pelo Vinícius Rutz Henning. Né? Bom, o ponto de partida dela, vou falar brevemente disso, é o que eu considero uma falsa disjunção, né, entre mundo físico e ambiente digital. Né? Em que sentido? Deixa eu explicar um pouco melhor. Né? Para mim, o mundo físico, né, eu vou associar habitar o próprio mundo, né, direto, e o outro seria o virtual, que a gente pode pensar na linguagem, não apenas no mundo computacional. Né? E essa é uma falsa disjunção, quer dizer, habitar o mundo é habitá-lo em linguagem, habitar a linguagem é habitar um mundo. Né? E há uma outra disjunção, né, uma outra falsa oposição que sai delas, né, é entre a arte panfletária, ligada à experiência do mundo direta, né, e no mundo da linguagem é a arte metalinguística. Né? Eu tenho esse tempo todo procurado me distanciar tanto de um quanto de outro. Né? Eu acho a arte panfletária algo muito contraproducente, né? Aliás, pior do que o escritor panfletário, vamos dizer assim, só o leitor militante, né? Porque o escritor panfletário estraga só a obra dele, o leitor militante estraga a obra de todo mundo que põe a mão ou os olhos, né? E a arte metalinguística, para mim, é outra deriva que eu já não suporto mais ler romance sobre romance, poema sobre poema e assim por diante. É um narcisismo horroroso que na literatura em que eu trabalho, né, está chegando a essas raias aí da autoficção e outros congêneres. Né? Bom, esse tipo de reflexão a gente tem feito o tempo todo. Né? Em 2015, a gente tem a Derrubada de Sarriá, uma criação feita em Flash. Estamos tentando recriar em 3D, usando o Unity, né? Mas sem o Flash, ela não é mais legível. Né? Em seguida, a gente fez Liberdade, né? Também em Flash, em que se tentava recriar o ambiente aí do bairro da Liberdade em São Paulo. Né? Em seguida, né, fizemos o Cosmonauta. Tá? Essa está em executável, essa não está dependente do Flash.
tá disponível, né? E no ano seguinte ainda, a gente fez Viagem Fantástica, que foi uma espécie de reflexão sobre a existência diante de algoritmos, né? Coloquei aqui os criadores todos, né? A Derrubado Sarriá, eu, Wilton Azevedo, Álvaro Andrade Garcia, o Lucas Junqueira, Liberdade, eu, Chico Marinho, Lucas Junqueira, Álvaro Andrade Garcia e outros, né? O Cosmonauta, eu, Wilton Azevedo, Adir Filho, né? Viagem Fantástica, eu, Álvaro Andrade Garcia, Rogério Barbosa, né? Agora, falar brevemente de para quê, né? E tudo isso, evidentemente, levando ao Imigrações, que eu quero mostrar com mais detalhes para vocês, né? A Derrubador de Sarriá partia daquele estágio malfadado em Barcelona, em que a seleção brasileira de 82 perdeu para a Itália na Copa do Mundo, né? Mas a ideia é fazer o leitor se ver diante do jogo da vida, né? Dessas derrotas e vitórias que acontecem o tempo todo, né? Liberdade, a ideia foi recriar, como eu falei, o bairro da Liberdade em São Paulo, a praça central ali, algumas ruas em volta, mas pensando em como a memória desempenha esse papel de reconstruir caminhos, reconstruir geografias, né? O Cosmonauta partiu de uma história que o Wilton Azevedo trouxe para a gente, que é que um dos astronautas da Apollo 11, teria sido o Michael Collins, o Ed Aldrin, né? Um deles, não lembro bem qual, teve uma epifania ficando sozinho, ou na cápsula lá, ou no módulo lunar, né? E essa epifania é alguém que tinha sido religioso na infância, caiu no ateísmo na juventude, e com essa epifania ele volta a ser religioso. Então, há uma série de poemas, esses haikais aí, de certa forma, tentam resumir esse percurso, né, do cosmonauta. E não usamos astronauta, que é o nome mais usual, usamos cosmonauta exatamente pelo sentido de cosmos, de universo, que a palavra encerra, né? A Viagem Fantástica, né? Como eu disse, é uma tentativa de pensar aquele velho embate da filosofia grega entre acaso e necessidade, né, no que diz respeito à experiência de vida de hoje, habitada por algoritmos, né? E quando o Marcuri falou, achei muito interessante sobre a época do pós-verso, coisa que o valha, né? Podemos ter conversas muito interessantes aqui para frente, Omar, porque o meu esforço sempre foi manter tentativa de manter a técnica tradicional do verso, aí isso é um soneto, mas contraposto a ambientes e lógicas de leitura e de interatividade que não tem nada de antigo, né? Esse contraste, para mim, é muito instigante sempre, né? O exemplo está esse soneto feito em cima provocado pela ditadura dos algoritmos, né? No caso específico, então, vamos lá, de imigrações, né? O ponto de partida foi uma experiência concreta, nossa, com uma certa convivência com a tragédia, né? Mas, repito, vou chamar atenção para isso, sempre tomando cuidado de não cair no panfletário, né? O Rafael Duarte encontrou no shopping aqui em Florianópolis com um haitiano que estava lá, era faxineiro, varrendo o chão, e tinha sido médico ou engenheiro, coisa no Haiti, né? Claro que não é uma demagogia, toda ocupação é igualmente importante e nobre, mas assim a distância entre o que ele fazia lá e o status social de que ele gozava, e o status social que ele que goza aqui no Brasil, né, sobretudo com preconceito contra essas funções, e mais ainda, acrescido do preconceito ao imigrante, né, é uma tragédia social muito grande que se desdobra em tragédias de violência, né? Na mesma época a gente viu não só agressão, mas assassinato de imigrantes haitianos aqui em Itajaí, aqui em Santa Catarina. Então, isso nos despertou a vontade de a gente falar sobre essas imigrações, mas no sentido do electronic, né? do digital, né? A partir daí, a gente começou, então, nossa estratégia, que não difere muito de uma obra para outra, de criação coletiva, né? A gente cria um documento coletivo em que vamos escrevendo as reflexões, discutindo possibilidades de interação, de imersão, o que dizer em termos de verso, de poema, o que colocar de música, de imagem. Então, esse arquivo ele vai ficando cada vez maior e ele serve de base para a criação, né? E a criação, acho que o aspecto que eu ressaltaria é o hibridismo, né? Que há um diálogo que se tenta entre o digital e o analógico, né? A linguagem que a gente escolheu
que a gente privilegiou foi a linguagem das histórias em quadrinho, mas associada a ela poemas com versos tradicionalíssimos, né? Seria a era anteverso, né? Depois vamos ter estratégias de imersividade, de interatividade, né? E essa criação coletiva envolveu, né, nós três, os principais articuladores de tudo, mas quadrinistas e ilustradores como Alisson Afonso, como Samuel Casal, como Otávio Bittencourt, e música feita pelo Daniel Duarte, sempre numa criação em que o diálogo permeia toda a técnica, né, da música, da imagem, e do verso, da interatividade e assim por diante, né? Outro ponto de partida, né, foi essa tira aqui da Laerte, que o Rafael trouxe para a gente. O Rafael é um grande especialista em história em quadrinho, né? E é uma tira que não tem nada de humorístico, pelo contrário, é tremendamente duro, né? E casava muito com um poema que eu havia feito para o Cosmonauta, mas que falava do terremoto no Haiti. Então, essa tira aqui foi uma provocação muito interessante. A partir daí, naquele documento compartilhado, nós começamos a fazer essas articulações todas, semióticas, que eu digo, porque procuro articular percursos de leitura com significações de imagens, com o sentido musical que pode ser dado a certas partes da obra, né? E a ideia era fazer uma espécie de combinação, né, desses 4 percursos aí, né? Pensando no imigrante que está na sua terra e vem para o Brasil, né? O que é ser o outro no mesmo lugar? O que é ser outro em outro lugar? O que é ser o mesmo no mesmo lugar? O que é ser o mesmo em outro lugar? São perguntas sem resposta, evidentemente. São movimentos que instigam o modo de ir articulando a criação e abrindo espaço para o caminho, para a leitura do leitor, né? Bom, eu não posso falar, devo falar, né, que uma das inspirações nossas em termos de linguagem, história em quadrinho foi Maus, do Art Spiegelman, né? Trabalhamos com 3 locais, Haiti, Síria, Venezuela, com 3 momentos sucessivos, né? Antes da tragédia, o deslocamento, a fuga do imigrante e a chegada e a vida no Brasil, né? Bom, no caso deixa eu voltar um pouquinho, o caso do Haiti é o terremoto, evidentemente, o caso da Síria é a guerra civil, e no caso da Venezuela, aquela conturbação política econômica toda, né? Essa é a tragédia, né? Então tem o antes, a tragédia que leva à fuga e a chegada ao Brasil. As imagens estão aí, a primeira à esquerda é do Otávio Bittencourt, no meio do Samuel Casal, à direita é do próprio Rafael Duarte, que fez boa parte das ilustrações, né, da Venezuela, né? Os poemas tentam falar dessa circunstância, tentam contar uma história, ao mesmo tempo em que se articulam com os quadrinhos, com o elemento visual, com o elemento sonoro, né? O terremoto no Haiti, já falei agora um pouco desse poema, né? Eu usei muito haikai, né, ao longo da história, né? No caso da Síria, por exemplo, né, eu tenho usado uma tentativa não vou dizer que isso é um rap, né, mas tento me inspirar no rap, né, porque a ideia é mexer com outro ritmo, com outra técnica de ritmo. No verso tradicional, né, a posição da rima é ditada pela métrica, né? No rap é o contrário, é a rima que determina a métrica. É esse tipo de outro ritmo que eu tento fazer em poemas como esse, né? Usei também o gazel, que é uma forma árabe muito antiga, né, de dísticos, tá? Aqui mais um gazel, né? No caso da Venezuela, né, eu usei essa forma do rap, né? Até faço a separação mesmo para que a gente consiga, para que o leitor consiga perceber que tem que ler Chico, Chiquitito, Chiquitito, fez bonito, então rápido e tal, vai por aí afora, né? Usei a seguidilha, que é uma forma hispânica muito antiga, né? São quartetos em que versos hexassílabos e tetrassílabos se revezam com rima toante nos versos pares, tá? E, enfim, esse está publicado em Migrações, né? Eu quero usar o tempo maior aqui, na verdade, para mostrar pelo menos uma parte, ou Síria, ou Haiti, ou Venezuela. André, eu tenho quanto tempo? Eu me perdi, não marquei o tempo aqui. Quanto tempo eu tenho? Não sei, Alckmin, mas eu acho que você pode ir fechando nos 5 minutos mais. Desculpa, travou fechar, aqui. tá? Falta 6 minutinhos, Alckmin. Tenho 6, não me
Me Ela roubou foi um melhor minuto. que eu, hein? Ela foi melhor que eu. Te deu um a mais de choro. Isso foi chorinho, André. É porque deu 14, tá? Agora com a apresentação, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu deixei o som bem alto para vocês ouvirem. Vamos lá, então. Para vocês poderem ver aqui. Ele tem um certo peso aí, que tem muita imagem, né? Então demora um tempinho. Também esse tempo não pode contar, viu? Ultrapassa. Tá. Ele vai entrar. Tenham paciência. Né? Isso aí, na verdade, ele tem uma certa lógica, né? Eu vou mostrar a Síria, que talvez seja a menos quadrinista das imagens, né? Foram feitas pelo Samuel Casal, tá? E os outros dois têm uma aproximação bem maior com o visual de história em quadrinho. Embora a Síria, né, não tenha um visual evidentemente de história em quadrinho, a lógica de leitura, de construção, de sucessão e de justaposição de imagens está muito ligada às HQs, tá? Vamos lá. Eu juro que ele entra. Ele demora um pouquinho, mas entra. Vamos lá. Okay. Agora só tem 4,5, Alquimar. Tá indo. Estão ouvindo, né? A trilha? A Você tem que sua voz ouvir eu o tô seu ouvindo, som. Alquimar. Você tem que aumentar o som no seu computador, Al, que a gente não está ouvindo, não. Nada? Não, nada. Só a sua voz. Caramba. Bom, então vai ser. Eu não vou mexer nisso agora. Eu vou mostrar sem a música. Então. Alquimar, na hora de compartilhar, você clicou naquele... Deixa eu ver. Você clicou naquele box antes que falava para compartilhar o áudio? Não, pois é. Não. Eu vou deixar assim agora, não tem problema. Fica sem a música. Talvez seja melhor sair e voltar. Vamos ver então, peraí, vamos ver. Tá. Aí, antes de compartilhar, vai aparecer um box bem discreto, a gente nunca vê, embaixo da imagem, do lado esquerdo. Sim. E aí tem que clicar antes de compartilhar. Alquimar, eu posso colocar o link para o pessoal ver direto também? No chat? Sim, por favor. Vamos lá. Boa ideia, Pablo. Vamos ver. Agora eu compartilhei. Vamos ver. Só que vai dar aquela carregadinha ainda. Mais uma vez. Eu não tinha visto, realmente não tinha visto ali. Eu achei que ele pegasse pelo microfone direto. Quando pegava a minha Aquilo voz, é eu achei que pegasse, porque eu tô com invisível, as né? caixas É um aqui. problema. As caixas independentes. Aquilo lá é né? um problema de design. Porque é invisível. Sim. Agora vai. Agora, como sempre, a parte final demora mais do que o resto. O Pablo, você conseguiu colocar, Pablo, no chat o endereço? O HTML, né? Do acesso HTML. Isso. Põe também o Dropbox? Valeu. Opa. Vamos lá. Ixi. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fechar aqui. Vamos ver. Pronto, vamos lá. Vocês continuam me ouvindo, né? Estão ouvindo o som agora? Ótimo. Maravilha. Sim.
Alquimar, nós não estamos vendo a navegação. Tá? Não? Não, a gente está vendo só a tela estática. Só ouvindo o som e a tela estática. Caramba. Então, eu acho que você está compartilhando a sua apresentação e não a aplicação. Tem que compartilhar de novo a aplicação. vai demorar muito. Vai demorar muito. É melhor. Mas como a gente tem o link, a gente vê depois. A gente conseguiu ouvir o som e entender a lógica. Acho que ficou bem legal. Parabéns, Alca. Acho que está bem bonito. Depois a gente... Eu acessei o link, está funcionando, estava carregando. Ótimo. Demora depois. Ótimo. Legal. Eu vou colocar também, no YouTube tem 2 vídeos, eu vou colocar no chat aí o endereço deles, tá? Já ponho já. Obrigado, gente. É isso, então. Falou. Obrigada, Alquimar. Então, eu não entrei agora porque eu estou com medo, como a minha conexão está ruim, eu fiquei com medo de entrar paralelamente, mas daqui a pouquinho eu já entro. E aí depois também, ao final, se a gente tiver um tempinho na hora do debate, Alquimar, se você quiser compartilhar a sua guia do Chrome, você pode navegar e mostrar para a gente o que você gostaria de mostrar, tá bom? Tá bem, tranquilo. Obrigada, então, Alquimar. Pablo, pode se apresentar, então, rapidinho, e aí começar a fazer sua apresentação, e depois, no final, a gente debate e conversa, tá? E aí também, se sobrar um tempo, vocês podem mostrar alguma coisa que não deu tempo de mostrar durante a fala. Perfeito. Vocês já estão recebendo aí a minha apresentação? Já sim. Agora, deixa eu só me ordenar aqui, porque... Bom, boa tarde para todo mundo, né? Meu nome é Pablo Gobira, eu sou aqui de Minas Gerais, da Universidade do Estado de Minas Gerais, mais especificamente da Escola Guinhar, né? Uma escola da década de 40, né? De artes plásticas, continua sendo uma escola bastante focada na formação em artes plásticas, nesse sentido. Então, sou um professor formado na área de letras, mas atuando nas artes visuais, mas, na verdade, acho que, como todos nós aqui, atravessamos esses campos, né? E chega a ser inevitável a partir dos objetos com os quais a gente trabalha ou produz. Gostaria de agradecer aqui muito a Suzete e o Gilberto, né, que fizeram esse convite para eu poder estar aqui. Na verdade, eu acho que eu estou completamente alucinado, né? Primeiro, eu não sei eu não sabia o que o Gilberto queria que eu falasse exatamente com esse convite, junto com o Marco, com o Alquimar, com a Andrea, né? Apesar do título da mesa ter relação com poesia visual e literatura digital, eu fiquei assim, será que ele quer que eu fale? Porque, na verdade, o Gilberto convida e deixa a gente à vontade, a verdade é essa. E isso, às vezes, para mim, é muito complicado. Então, eu não sabia muito bem se era para eu ir falar do que a gente produz no Labfront, ou se era para falar de algo novo ainda em produção, ou se não era para falar nada disso, e eu acabei optando por falar nada disso e viajar um pouquinho. Por isso que eu acho que o Gilberto achou que eu ia fazer uma espécie de performance, mas não é isso. Eu vou fazer uma abertura aqui, de certo modo, um pensamento em voz alta, né, a respeito de algumas coisas relacionadas a um projeto de pesquisa amplo que eu tenho em desenvolvimento, que relaciona cidades inteligentes e acervos digitais, né? Então, penso desde projetos urbanísticos até os acervos, né, especificamente, digitais digitalizados e formas de preservar, né, dentro desses acervos, mas eu não vou falar disso especificamente. Aqui, de novo, é um pensamento em aberto, em que eu vou abrir aqui, de certo modo, esse cenário, como está aí na tela para vocês, de convergência das artes de uma maneira geral, mas artes visuais e literatura digital, com as infocognotecnologias. E aí, para isso, eu vou mais apresentar e abrir o campo aqui. Inclusive, André, eu preparei também, igual o Alquimar, né? Na hora que a gente começa aqui, a gente não marca o tempo, né? A gente esquece. Agora eu fiz uma marcação aqui, já considerando esse tempo de fala. Então, eu preferi fazer uma abertura aqui que tivesse uma relação com as possibilidades que os meios e o ambiente infocognotecnológico gerará para a produção estética contemporânea. De certo modo, isso ficou interessante, essa apresentação nessa ordem, né? Com o Omar, com o Alquimar, e eu vindo avacalhando um pouco e bagunçando, talvez, um pouco esse cenário da produção, não dos dois, né, mas conforme os dois foram seguindo e mostrando para a gente. Eu acho que aqui talvez a gente consiga abrir uma conversa, quer dizer, a gente já abriu para a fala deles, né, e me interessou bastante, e a gente consegue agora talvez abrir um pouco mais a partir do que ambos falaram, né. Vamos lá, eu primeiro penso no contexto infotecnológico, né, que todos nós vivemos nas últimas décadas,
né, de uma construção e desenvolvimento de jogos e metaversos 2D e 3D como espaço poético. E aí eu lembro, o Alquimar falou do Liberdade agora, né, na apresentação dele. O Liberdade, ele entra dentro dessa dimensão. O Deserto Desejo, do Gilberto Prado, também nessa proposição, mas, obviamente, é muito mais amplo, né? Estou pensando num cenário nosso de produção, estética e também poética em específico, mais aberto e mais amplo, além da nossa grande rede, né, que se relaciona. O desenvolvimento de ferramentas em comunidade, como softwares e hardwares livres, que acabam criando condições materiais para a nossa produção, né? Mas, obviamente, a gente não trabalha só com softwares e hardwares livres, mas nós todos, dentro desse campo de convergência, mas, enfim, esses softwares e hardware, especificamente um hardware, o Arduino, acaba sendo uma materialidade, né, dessas expressões poéticas que nós desenvolvemos. Nós temos a presença no cotidiano de aplicações para usos variados e realização estética, né, como nós conhecemos especificamente de inteligência artificial, aqui pensando uma IA, né, ainda dentro dessa dimensão não cognitiva, né, que a gente já está vivenciando hoje. Então, dentro de uma automação a partir do algoritmo, e também não só do algoritmo, do software, mas também do hardware. E aí eu começo a dar como exemplos, né, essas ferramentas aí que a gente... Bom, eu quero acreditar que estamos já muito acostumados, como, por exemplo, essas de paráfrase online, sejam em português, inglês e outras línguas, né? Aqui são só algumas delas que nós encontramos que facilitam o processo de, eu diria, de criação ou auxílio à criação a partir de uma ideia de aplicação e uso para paráfrase. Só que isso aqui são só algumas, né? Nós temos também outras ferramentas aí especificamente da poesia de geração de verso, de geração de poemas. Eu lembrei quando o Omar estava falando, né, de geração de haikais, né, especificamente. Então, nós temos diversas ferramentas à disposição em que nós podemos fazer uso já há bastante tempo, né, inclusive com contribuição dos poetas nesse sentido. Aqui são só as logos algumas dessas ferramentas de paráfrase. Nós temos também aí experimentos, né, que nós conhecemos, como, por exemplo... Pablo, desculpa. Então, eu não sei se você está mostrando imagem ou não, mas você não está virando os slides. Se você está mostrando, sei que você está falando... Mostrando. Não, a gente não está vendo. Está travado. Tá, peraí, então. Então, mostra aí para a gente, por favor. Aqui, para mim, parece que está compartilhado. Você acredita nisso? Não, mas agora foi. Agora foi. Agora foi. Aqui, para mim, estava compartilhado o tempo todo. Eu estou nesse aqui, na verdade. Então, pronto. Tá. Então, sigamos. Vamos embora. Tá bom. Bom, então, aí o Sunspring, né, que é um exemplo, eu acho já clássico, mas é que eu estou dando dois exemplos da IA Benjamin, né, que enfim, ficou mais conhecida por causa dessa relação com a indústria cinematográfica. E aqui é um roteiro de um curta, né, que foi escrito por SA a partir de um processo de aprendizado, né, de máquina já. Aqui a gente já está vendo o desenvolvimento, né, cognitivo da máquina acontecendo já num nível mais avançado, mais elevado. E também... Está passando agora, Gilberto? Tá, né? Foi para outro. Ok. Tá passando. Legal. Aí é o Zonaut, né, que já é um curta já todo feito, desde o roteiro, enfim, num processo de aprendizado da Benjamin, né, que também já foi bastante difundido como um experimento nesse sentido. Mas a gente já conhece, dentro desse contexto infotecnológico, especificamente, as IAs auxiliando e compondo música, tem diversos exemplos, IA fazendo e realizando, né, ou ajudando, auxiliando a criação de videoclipes, também auxiliando a produção de obras visuais, né, das artes visuais. Né? Então, a gente tem uma variedade grande dessa aplicação constituindo um cenário. E aí, acho que vocês estavam falando do Fado Fon, inclusive, né, agora há pouco, né, com relação à questão da digitalização. O Fado, para a gente aqui, é uma referência nesse sentido, né, que ele cria um chatbot usando uma tecnologia de IA, né, nesse contexto infotecnológico, permitindo que o Mimo Stein seja esse artista. Apresentou, inclusive, essa performance, né, num e-mail lá com a Suzette, com o Cleomar, lá em Brasília. Então, quem não conhece o Fábio e esse trabalho, vocês acessam e fazem um experimento, que eu acredito, poético nesse sentido, com o Mimo Stein,
através desse link aí que está disponível. E o livro do Fábio também é interessante, porque ele cria um artista, né? Ele, de certo modo, falsifica um artista e cria esse artista que produz, né, essa conversa enquanto se relaciona com o público. Então, você consegue fazer essa interação hoje em dia e ver o registro dessa produção dele. Bom, com o auxílio das infotecnologias, o fazer criativo, do jeito que eu estou desenvolvendo aqui, se expressa com agenciamento criativo, tal como numa ação curatológica. A gente acaba operando, né, a partir desses meios, como uma espécie de curador, fazendo escolhas e tendo auxílio, né, das ferramentas infotecnológicas. Esse modo de operar, né, avança com a convergência das infotecnologias com as cognotecnologias, com esse avanço da computação cognitiva, sobretudo, tornando possível o acesso massivo a iniciativas e serviços cogno-infotecnológicos ou infocognotecnológicos, enfim, que passam a expressar uma realidade cogno-estética própria, uma realidade, talvez tecno-cogno-estética, né? Eu estou insistindo nesse termo e separando o cognitivo do estético nesse momento, devido a essa matéria, né, da sociedade que, às vezes, aplica a dimensão cognitiva não só na perspectiva sensória, mas do tratamento da simulação da mente, da apreensão, né, de criação de pensamento dentro de uma perspectiva de inteligência, indo além dessa dimensão da sensória, né? E é que eu estou restringindo, porque a gente não tem tempo para desenvolver muito bem essa conversa. Bom, eu faço um disclaimer, porque até então, quando eu falo rápido dessas coisas, parece que eu estou fazendo uma fala meio neutra, né? Eu considero uma dimensão de capitalismo cognitivo, ou de economia política cognitiva. Então, enfim, eu vejo uma dimensão mais profunda além desses acontecimentos, até por isso que eu prefiro falar em materialidade, né? Eu acho que eu nunca cheguei a pensar em arte como imaterial, nesses processos que a gente vê desde os anos 80 ser, enfim, utilizado, principalmente nas artes visuais, né? Eu acho que todo mundo aqui é familiarizado nas artes visuais com essa discussão sobre a imaterialidade das artes. Eu, na verdade, penso a produção como produção, então, consequentemente, ela tem um caráter material, e aí, para mim, é inevitável pensar em todo esse contexto como neutro, né? Então, está aí duas referências, mas tem outras, né, que pensam essa dimensão cognitiva dentro de uma lógica produtiva, econômica, política. Bom, continuando, né? Agora em contexto de convergência das infocognotecnologias. Temos aí arte através de interfaces de reconhecimento e geração de textos, imagens e vídeos, já num nível mais avançado, né? E aí eu começo brincando, já que eu falei das paráfrases ali, nós temos ferramentas como essas aqui, né? Clarice em português e Grammarly em inglês, que auxiliam na escrita de quem escreve, né, especificamente, aqui não especificamente aplicada à poesia, mas eu estou correspondendo ao que eu disse lá em cima, e também ferramentas poéticas, eu poderia dizer, como, por exemplo, o DALL-E, não sei se todo mundo conhece, que é essa possibilidade de utilizar o aprendizado, ferramentas, já interfaces, né, interfacear, né, a inteligência artificial para criar imagens a partir de texto. E aí você tem o DALL-E como um projeto colaborativo mais amplo, e tem o Text to Art, que vocês também conseguem acessar aí por esse link aqui, e conseguem gerar, né, imagens a partir de descrição. É muito interessante porque eu também, Omar, trabalho com a ideia de tradução intersemiótica desde sempre, né? Então, aqui você está fazendo a máquina fazer essa tradução. Só que não é uma tradução, né, dura, como a gente está acostumado. Eu não abri aqui, não vou ficar mostrando, mas se vocês entrarem no DALL-E, as experiências do DALL-E são experiências interessantíssimas, porque a descrição cria objetos que a gente, mesmo descrevendo, não imagina como é que eles aparecem. Então, descrições como, por exemplo, uma cadeira abacate vermelho, e ele consegue construir uma cadeira que é uma forma de abacate vermelho, algo que gera depois possibilidades que a gente, enfim, pode modelar tridimensionalmente, imprimir e gerar outros produtos. Eu acredito que aqui a gente está numa dimensão de relação também de arte e design. Eu estava acompanhando um pouco a mesa anterior que a Suzete mediou, né? Inclusive, estamos aí nessa interseção entre literatura, artes visuais, design, quando a gente pensa essas relações intersemióticas aqui. E também ferramentas de transferência de estilo, né? Como as do TensorFlow. TensorFlow é uma biblioteca, né, de aprendizado de máquina,
comunitária, né? Tem uma característica de open source, ela é aberta, então permite que as pessoas contribuam, e o ML5 você consegue fazer essa contribuição e criar uma interface de interação, então, consequentemente, a gente consegue criar transferência de estilo. Então, é possível a gente pegar os poemas do Omar Khoury e lançar para essa ferramenta e fazer estilo Omar Khoury, pastichear o Omar Khoury para fazer poemas, né, a partir do trabalho dele, do estilo que ele desenvolve. Então, a gente faz a máquina aprender, né, com esse tipo de ferramenta. E acessível, né? Você tem comunidade de projetos, tal como a gente tem no Arduino, no Processing, no Open Frameworks, passíveis de serem replicados, né, com muita, eu vou dizer, muita facilidade. Mas aí a pessoa pode falar, mas eu não sei nada de programação. Bom, então nós temos aqui uma IA sendo desenvolvida no mesmo ecossistema, vamos dizer, a plataforma do OpenAI, OpenAI, né, aqui do Dolly, em que você tem o OpenAI Codex, que a ideia é fazer com que a linguagem natural permita que você programe a máquina. Então, haja uma tradução, a IA te auxilia uma tradução. Então, em vez de você fazer como no Dolly, aqui, de criar uma cadeira que se parece com abacate, você, na verdade, vai programar falando como se estivesse conversando com a máquina, né? Então, essa é uma ferramenta também aberta, que está sendo criada e que já é passível de se aderir, né, para poder participar desse processo. Vamos continuar para não... Eu já estou chegando quase no fim, né, pelo que eu estou vendo. Bom, 5 minutinhos. Eu vi aqui. Obrigado, André. Então, opções de aplicações complexas, né, com suporte e processamento de uma comunidade maior ou um serviço com suporte. Nós temos os motores cognitivos proprietários, que você paga pelos serviços, né, são vários, aqui estão alguns mais conhecidos, mas são vários de fato, né, que são ofertados, e às vezes com aplicações mais desenvolvidas para uma ou outra atividade, e tem comunidades abertas, como eu falei, o OpenAI aqui é um exemplo que dá para a gente contribuir, o ML5 também, né, e outras. Aí, aqui eu estou me limitando pelo slide, digamos assim. Bom, dentro desse contexto aí, dessa relação da máquina, né, e a dimensão cognitiva da máquina com o universo poético, o trabalho da Tânia Fraga, Mind Fluctuations, eu acho que ele é interessantíssimo nesse sentido, né, porque ele experimenta uma relação entre o bailarino e as ondas cerebrais do bailarino com um universo, um mundo virtual, vários mundos virtuais, na verdade, que a Tânia desenvolve, né? Tá aqui quem não conhece a Tânia, se por acaso houver, quem não conhece a artista Tânia Fraga, está aqui uma referência, né? O site dela para olhar. Como eu disse, eu não preparei para tomar tempo apresentando os trabalhos, mas para indicar. E tem o Sérgio Venâncio, que aí ele já trabalha especificamente com inteligência artificial, né, com computação cognitiva, e ele brinca com uma ideia de drible poético, de certo modo. Isso eu estou dizendo, né? Ele vai driblar a visão computacional, a visão de máquina, especificamente nos experimentos dele. Esses recentes, né, desse ano passado de pandemia. Então, ele fez uma brincadeira poética. Esses dois trabalhos estão disponíveis no site dele para serem conhecidos. Bom, tudo isso, né, acaba configurando o que eu estou imaginando como poéticas neuroinfocognitivas, justamente compondo um campo, né, amplo aí de produção que se beneficia do desenvolvimento, e, na verdade, não só do desenvolvimento, mas da convergência infocogno-tecnológicas que a gente vive hoje em dia. E aí quem trabalha no campo sabe que não é só uma convergência infocogno-tecnológica, mas é biotecnológica, é nanotecnológica, né? Então, é uma convergência muito maior, e eu acredito e advogo bastante isso, acontece também com o campo das artes, de uma maneira geral. É inevitável que o campo das artes se manifeste nessa convergência, independente do setor. Não é uma manifestação no campo da arte, mas é uma manifestação na convergência. Dito isso, esses só foram alguns pensamentos em voz alta, com o objetivo de dialogar com os colegas de mesa aqui, que é um prazer estar com todos vocês aqui, tanto com o Omar, com o Alquimar, com o André, e aí os presentes, Gilberto, Suzete, aí eu cumprimento os dois na organização do evento, mas também o público, né? A gente está com um público interessante e qualificado. Então, muito obrigado mais uma vez. Se precisarem de falar comigo, estão aqui os contatos. Tá? E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.
Bom, em primeiro lugar, eu Deixa também eu só falar um pouquinho, queria André, desculpa. agradecer ao Gilberto e à Suzete pelo convite. Não, Sim. desculpa, é que o Alquimar caiu porque faltou luz na casa dele, mas ele está entrando de volta. Era só isso, André, desculpa. Tá certo, obrigada, gente. Porque você vai procurar ele aí, ele não vai achar, mas é porque foi falta de luz. O computador também tem esses problemas. A gente tem que... Tá complicado hoje. Também então, mas eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar com vocês, ouvir vocês, poder conversar. Então, como eu estava naquela tribulação, não falei oi para ninguém, entrei meio. Mas agora eu queria falar com mais calma. E só queria abrir para o debate, mas só queria fazer uma fala pensando um pouco nas notas que eu estava tomando, né? Eu não sei, então, se vocês concordam ou não concordam com isso. O Omar começa a falar, né, da questão da materialidade, por quanto tempo tendeu-se a considerar que a poesia era uma questão de conteúdo e forma, quando a gente pensava só numa questão da linguagem verbal, mas desconsiderar de alguma forma a questão, né, gráfica, da marcação do texto mesmo, né, enquanto inscrição. E como pesquisadora, né, de poesia concreta, poesia visual e depois também, né, de literatura eletrônica, poesia digital, eu sinto que no Brasil me parece que existe uma conversa, né, e uma relação muito forte entre esse campo do verbo vocovisual, mesmo ainda quando, né, no papel, quando ainda nem havia possibilidade de discutir propriamente uma poesia digital, e com aquilo que vem depois, e que aqui foi dado vários nomes, né? O Pablo agora mesmo estava dando, né? Deixa eu ver se eu... neuroinfocognitivo, né? Mas também a questão do intersemiótico, e o Omar propôs o pós-verso. Me parece que no Brasil, especificamente, existe um diálogo, né, muito forte, ainda que hoje, quando o Omar estava fazendo a apresentação dele, e há muito tempo o Gilberto, quando vim fazer o pós-doc com ele, justamente sobre a relação da poesia com a imagem, ele me emprestou, não sei se era não sei se era um trabalho, não sei se era livre docência, se era o seu pós-doc, Omar. Eu até preciso devolver para o Gil, está lá em casa, né? Então, era livre docência do Omar. Livre docência, né? A livre docência do Omar, o livro do Alck também, enfim, um monte de outro material bonito do Pablo, com os livros dele também. Um monte de coisa bonita para ver. Sim. Não vou me meter mais. Só para dizer. E aí eu me lembro que eu fiquei pensando muito nessa... Enquanto eu estava estudando essa poesia verbo e voco visual e essa tradição até o pós-verso, me parece que havia um esforço muito grande de redução, no sentido de buscar... existe uma elegância naquela linguagem, né? E quando eu fui pesquisar a poesia digital, o primeiro susto que eu levei é que muitas vezes, né, o meio digital traz um elemento de um certo descontrole e do excesso, de sobreposição. Nem sempre, mas isso pode acontecer, né? Até agora, quando o Pablo estava falando da questão das IAs que produzem texto, eu comprei uma vez um livro de contos de uma IA e me causava um estranhamento muito grande, porque era muito interessante, mas ao mesmo tempo eu não entendia as relações pessoais, por exemplo, né? Então, me parece que tem um diálogo, mas que o digital, ele sai daquele âmbito, né, que o pós-verso, que o verbo voco visual tinha, de buscar de alguma forma um olhar muito crítico para a linguagem, e depois me parece que depois dos anos 90, 2000, a gente tem uma explosão de formas, o que dificulta às vezes um pouco até a gente dialogar, né? E aí eu também fico me perguntando se a gente poderia estabelecer mais pontes, porque muitas vezes em publicações e eventos a gente tem os nomes, as nomenclaturas que parecem fechar algumas apresentações, algumas produções no lugar, mas ouvindo vocês falarem, né, em sequência, me pareceu muito interessante o diálogo e me parece que a gente está discutindo um ponto de vista da poesia que justamente leva em conta, né, como um fator não secundário, né, mas um dos principais a sua materialidade. Então, eu queria ouvir vocês falarem um pouquinho disso, e nisso eu retomo um pouco também o que o Omar falou, né, dessa questão da poesia visual, da poesia não ser bem literatura, talvez porque a gente tenha ficado, né, por muito tempo, e muitas pessoas têm uma ideia da literatura como aquela que se fixou, sobretudo após a Revolução Industrial, né, e que traz uma certa
configuração de um determinado tipo de narrativa, em um determinado tipo de livro, que é para ser lido de determinada forma, e despreza toda uma outra tradição da literatura oral, né, das inscrições, né, dos poemas labirínticos, barrocos, enfim. Então, foi muito bom ouvir vocês falando e pensando também, né, nesse interesse de unir nomenclaturas diferentes, que de alguma forma trazem essa visão para a materialidade do texto. Então, queria saber se vocês querem fazer perguntas, se o público tem pergunta, para a gente. Temos mais 15 minutinhos de debate. São 10 minutinhos, mas enfim, vamos em frente. Está todo mundo roubando no tempo hoje, todo mundo gosta de... Tem algum IA entrando aí que está querendo pegar uns minutos. São 13, Gil, e aí, por elegância, eu quis arredondar para o 15, que eu gosto de número mais brincadeira, é claro. quebrado. Não, mas eu só vou aproveitar uma deixa antes de fazer uma pergunta, abrir um parênteses, para dizer que a partir de amanhã, hoje encerra o Retina, e a partir de amanhã a gente tem o Condudat. Então, a Tânia ela vai estar aí presente, né, já que o Pablo citou, e dizer que nós estamos fazendo alguns trabalhos utilizando algoritmos, a Suzete e eu também, onde a gente está entrando nesse campo aí também, são os trabalhos bastante bonitos e bacanas também. Mas eu fecho parênteses e volto aí para a mesa aí para vocês, né? Uma mesa linda, diga-se de passagem, foram 3 brilhantes apresentações, né? Acho que está muito bacana aí. Está sendo muito bom ouvir vocês aí. Então, vamos lá. Eu não posso falar muito, não, porque eu estou interessado naquela conversa inicial, já que se ninguém falar, aquela conversa lá do Fábio. Como é que vocês estão trabalhando essa história de preservação aí? O Omar, o Gilberto também, como é que é? Eu peguei só aquele pedacinho ali. Você lembra que vocês falaram quando eu entrei? Então. Mas a gente... Não sei. Eu não sei se o Omar ele quer falar, né, disso, senão eu vou... Porque, assim, a gente fez alguns poemas, no caso, o Alquimar e eu, em 90 e qualquer coisa aí, eu nem lembro mais. A gente começou a fazer, acho que em 94, 95, alguns poemas eletrônicos. E muitos deles eles não são mais visíveis hoje, porque, diferente do que é o suporte papel, acho que essa é uma outra questão interessante também. A gente vai usar IA mesmo, vai chegar uma hora em que essas IAs, a gente não vai poder mais trabalhar com elas, porque elas vão acabar. Então, o suporte, essa perenidade do tipo papel, perenidade entre aspas, mas, de qualquer maneira, ela é muito mais extensa, né? A gente tem aí pergaminhos, etc., até hoje, né? Ao passo que, quando a gente usa esses suportes eletrônicos, eles, de repente, acabam em um curto espaço de tempo. Imagina, a gente fez alguns trabalhos, que é de 94, 95, o poema Soneto, que a gente fez em VR e ML, e por questão de dispositivos, a gente hoje já não consegue mais ver. Então, ou se a gente teve um vídeo de época que mostrava como que você navegava, interagia com aquilo, mas não é a mesma coisa você ver um vídeo, né, do que você experienciar, né, o próprio tipo poema. Então, era uma forma nova de você entrar num tipo poema. Então, a gente via, né, ele tinha um volume, você tinha o tato dele, né? Então, ele é mais do que isso. Então, você navegava, entrava de ponta cabeça. Então, aquele soneto ele era tirado das próprias tripas, ele era revirado, né, de dentro para fora. É um trabalho simples e super bonito também, pelo menos eu gosto muito. Só que a gente não tem mais como ver ele hoje porque acabaram essas possibilidades. Então, a gente, nessa questão desse refazer, então a gente tem que buscar, e tem essa grande dificuldade, que é manter esse espírito de época, o momento que aquilo representava, o que era aquele fato de poder ler aquilo. Porque uma coisa é você ter um livro como o Mil Milhar de assim, poema, né? que é um livro, mas ele tem aquela tipo interface papel, interface livro, né? Onde você segue com ele, e é talvez uma das obras mais lindas que eu vejo até hoje. Para mim, aquilo é uma verdadeira obra-prima, né? Aliás, a gente comprou juntos lá na França o livro, né? Encontramos 2 lá e fomos correndo comprar. Mas assim, independente disso, eu acho que quando você tem esses novos suportes, o IA é a mesma coisa. Daqui um pouco, né, essas imagens elas ficam retrô. Então, é uma outra forma de se trabalhar com isso. Então,
Enfim, mas eu acho que essas conversas de vocês três estão super assim encadeadas, e as três elas são super presentes. A gente continua fazendo isso o tempo inteiro. Tudo, né? Posso só para dar só um palpite rápido aí, essa obsolescência incomoda, a gente perde muita coisa, mas às vezes dá para ganhar, né? Por exemplo, no caso da derrubada do Sarriá, a ideia inicial nossa era fazer uma criação em 3D, a gente não conseguiu, não tinha capacidade técnica para fazer isso. Então, como o Flash caiu, não funciona mais, a nossa ideia de refazer o Sarriá é agora fazer a ideia inicial, que era fazer em 3D. Agora a gente consegue fazer, entendeu? Às vezes acontece o lado bom da história também. Nem sempre a gente perde, né? Esse conceito, o Gilberto gosta de chamar essa produção de restauro, né, Gilberto? Eu sei que eu aprendi com o Gilberto essa conversa como restauro. Na área de preservação digital, ancorada na ciência da informação, a gente trabalha com recriação. Atualização, né? Ou também atualização, eu prefiro usar do que tipo migração, porque já é um termo realmente duvidoso até. Então eu já estou me colocando que a gente coloca porque não tem outro. Mas eu acho que qual que é o termo que vocês usam, Pablo? Nós trabalhamos na preservação digital com documentação, né, com emulação, assim. Né? Documentação eu chamo de direta e indireta, né? Você falou aí dos vídeos, ele é uma documentação indireta, né? Os códigos é direta. Emulação, né? Que é muito que a gente usa com Flash, né? Com Flash a gente emula o sistema operacional e roda, né? O Flash antigo. Migração, que é esse processo que você trabalha quando não intervém tanto na obra, né? Na poética e tal. Né? A emulação também. A emulação você roda a obra de novo, né? E a outra, recriação. Eu acho que quando você fala restauração, está muito próximo de recriação, né? Inclusive no sentido lá dos concretistas, né? E por aí vai. Isso é interessante. E é engraçado porque na preservação digital, no pessoal da ciência da informação, né? Nessa discussão de preservação digital, eles não têm a leitura. É muito interessante, né? Essa leitura que nós temos aqui da arte, da ideia de recriação, né? Eles não têm isso. Eu estou fazendo essa discussão nesse sentido com o pessoal. Então, é bem legal. Agora, a ideia de restauração, na minha visão, também cabe, porque está aí, não? É um processo... A restauração das obras tradicionais, ela é também um processo de recriação, né? A gente tenta buscar um original aí, na hora de fazer, mas o resultado ele não é o original. O resultado é a restauração, né? Ela é outra coisa. Então, Pablo, mas isso a gente vem assim pensando em outro termo também, que seria a atualização. Atualização. Porque é uma coisa de você manter a mesma obra, mas você, digamos, atualiza. Então, você traz ela continua sendo, ela tem como raiz primeira, né, como tipo semente, mas você atualiza dentro de outros parâmetros. Então, a gente tem aí pensado também nessas possibilidades de termos também. Versão, né, também poderia ser, mas atualização, versão. Legal, não? E faz todo sentido. Eu gosto da ideia da recriação por causa dessa tradição, né, que nós temos dentro do campo de repensar e de refazer. Igual o Alquimar narrou, o processo deles vai ser uma recriação, né? Quando ele transpõe para o 3D, ele vai ter que pensar a linguagem toda novamente. Eu tenho sobre isso uma questão, essa recriação, restauração, atualização. Então, ela vai virar um protocolo para museus. É isso que você está pensando? Pablo? Bom, a ciência da informação e a museologia não trata ainda, Suzete, em quantidade das coisas que a gente produz, né? O Gilberto trabalhou no processo ali ligado ao MAC, né, na USP, nesse sentido. Então, é difícil isso ainda, porque não é generalizado, né? A gente não tem uma generalização. Por mais que a gente trabalha no ZKM, a gente tem essas tradições já de preservação, essa discussão ela é restrita para a gente no campo da arte. Então, nos museus, é no campo da arte. Então, nós estamos falando disso. Eu tô em diálogo com o pessoal. Eu sou de uma rede de preservação digital ligada ao IBIT, né, a rede cariniana, e é engraçado, porque a gente não tem muita adesão, né, para essa discussão. Não tem muita adesão, porque a dimensão é técnica, é informacional. Aí a gente não preserva a estética, preserva a informação. Mas os museus estão aceitando, pelo menos tem uma obra, 2 obras que foram
em museus, elas foram encaminhadas com todo um protocolo. É que o protocolo acompanha, mas não é obra, né, Su? Foram O protocolo encaminhadas acompanha. com equipamento, né, com o computador original, com o software sistema operacional original. Enfim, eu acho que a situação atual é essa, né? Porque não vejo assim um avanço. Mas um o protocolo acompanha. Mas ele não é a obra. O protocolo acompanha e ele é fundamental para que você leia a obra. Então, não é bem um protocolo, às vezes é um manual, né? Às vezes é um manual. Mas a palavra protocolo ela é muito legal, e a Karen O'Rourke, que foi pelo menos a primeira pessoa que usou esse termo já há muitos anos, acho que 20, 30 anos, e continua usando, pensando na questão desse retomar de obras também. Então, esse protocolo é, digamos, aliás, o Hélio Oiticica, se a gente for ver os cadernos do Hélio Oiticica, então a gente pode refazer essas performances dele, porque ele fazia protocolo. Ele não chama isso, digamos, assim, protocolo, mas são protocolos. Fala, agora entra o fulano de tal, agora a gente refez um com o próprio Zanini 30 anos depois, lá na ECA. Então ele chama, agora Haroldo de Campos, nós vamos ler um poema lá do Haroldo de Campos, agora nós vamos falar algo para o Walter Zanini, e assim por diante. Então, e nunca tinha sido feito. Até tive a oportunidade de levar o Zanini nesse dia que os alunos lá do grupo de assim, teatro estavam fazendo uma experiência de performance com um cara que trabalhava com o próprio Hélio Oiticica. Então, foi uma experiência linda, a partir de um texto que o Hélio tinha, mas ele era extremamente detalhista. E foi lindo refazer. Então, o cara pegou, então agora entra o som, agora não sei o quê. Claro, é que nem uma peça de teatro onde você tem aquele tipo de roteiro, ou filme, você refaz, porque não é a mesma coisa que o Hélio fazendo, mas claro que é. Então, esse protocolo acompanha o trabalho. Agora, o trabalho existe porque tem gente que vai fazer aquelas partes. Se o Zanini tivesse morto, que não foi o caso lá na época, tudo bem, falei, isso foi feito em homenagem ao Zanini, o Zanini apareceria, por exemplo, sei lá, qualquer coisa assim, né? São essas, digamos, adaptações possíveis, mas de qualquer maneira, esse retrabalhar essa, digamos, ambiência ou esse protocolo, ele é fundamental no caso de você explicar as suas, digamos, intenções, essas possibilidades, etc. Tal, porque você mapeia o espaço de época também. Por isso que você não pode esquecer, porque quando você faz uma obra de anos 90, 70, 80 ou de 90 usando, ou mesmo IA hoje, né, usando essas ferramentas, vai chegar uma época que isso... Mas a questão não é a ferramenta em si, mas a poética que você consegue fazer com aquelas ferramentas naquele tipo de momento. É o que você tem, que nem o Omar estava lá contando. O que a gente tem como tipo de ferramenta? É a, digamos, tipografia, a letra 7. Então, vamos utilizá-la. É isso aí. Então, a viagem é aquela que é o que tem possível. Não vai adiantar daqui 20 anos. Daqui 20 anos é uma outra história, né? Ou daqui 50. Então, quando a gente traça, eu acho que esses caminhos, acho que é muito legal isso de poder conversar. E nesse protocolo é legal porque você tem esses pensamentos, essas intenções dos próprios trabalhos que surgem ali dentro, né? Acho que isso é bacana. Na ciência da informação e na museologia, a discussão aí na formação de acervo, especificamente, a gente chama de documentação. Esses protocolos aí são os manuais que o Gilberto falou, é parte da documentação da obra. É a documentação direta da obra, né? Junto com códigos, com imagens que eventualmente rodem na obra, né? Enfim, o computador, né? O computador já não é a documentação, ele já é a coisa, né, tridimensional ali que vai compor, talvez ou não, né, a instalação. Mas está dentro desse universo da documentação. Isso, no mínimo, a gente tem feito, né? Pelo menos isso a gente tem feito. Mas o problema é isso que o Gilberto colocou, é a questão da obra naquele momento, o corte da obra naquele momento. Isso é muito difícil. Isso é uma junção de coisas agenciadas, né? De agenciamentos que a gente está tentando preservar. E isso é que é mais complicado. Mas como parte do próprio tipo de trabalho que a gente desenvolve, né? Não tem como a gente escapar um pouco disso. A gente conhece como obsolescência, né? Que a obsolescência provoca. Mas, de fato, é a discussão que eu acho mais divertida de tudo isso aí, sinceramente. É a mais bacana, que gera um monte de problemas, né? Um monte de problemas conceituais, teórico-conceituais, práticos, enfim. Bom, é isso, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário? Omar, quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta?
Não, eu acho que eu só estou jogando porque eu não sou bem do ramo, né? Como eu disse, eu parei no videotexto. Mas eu acho que Você haverá é todo um... super do ramo, Omar. Você Não, do está ramo no das ramo há muito. Você é tecnologias. tronco, você não é ramo, você está no tronco. Quando eu preciso de alguma coisa mais sofisticada, eu ligo para o André Valias, para o Arnaldo Antunes, para o pessoal que realmente está por dentro. O Fabinho tem me ajudado muito. Mas eu acho o seguinte, eu acho que haverá todo um esforço no sentido de possibilitar a fruição de certas obras que não estão rodando, digamos assim, né, como a coisa do Flash, no futuro. E é interessante... Aqui, ó. Ah, sim, isso é Fábio. Sim, nós grande. É o nós grande aqui. É. Eu acho que vai haver a possibilidade da gente poder fruir essas obras no futuro, como a gente está, como a coisa do vinil, né? Que a gente, se bem que é uma tecnologia que nunca saiu de fato, né? Eu doei todo o meu material, agora estou tentando readquirir, né? Um toca-discos, porque minha coleção é relativamente grande e eu não tenho nem podido ouvir. Mas eu acho que comprei haverá... Pois não. Oi. Eu comprei um toca-disco. Ah, é? Vou procurar logo mais, assim que a pandemia der uma chance, eu vou procurar esse material. Mas eu acho que nada vai se perder, né? De qualquer forma. Né? Não sei, eu acho que se a gente não fizer esse esforço também, Omar, ou se esse esforço não for feito, vai se perder sim. Porque em grandes museus, porque enquanto você tem os textos, por exemplo, que estão impressos, então se a gente tem algumas obras que de alguma forma elas são perenes, ou pelo menos elas têm uma vida muito mais extensa, né? Claro que existem as traças, etc. E de um jeito ou de outro, todos nós temos livros atrás da gente, né? Alguns livros que já estão há alguns séculos, você reimprime, etc. e tal, e a gente vai lendo e passando para frente, etc. e tal. Mas em alguns suportes a gente tem esse tipo de problema. E em muitos museus, e muitos que são os lugares que vão conservar muitas dessas obras, ou espaços culturais, enfim, acervos, arquivos, etc. e tal, tem muita coisa desaparecendo. Então, só agora eles estão voltando os olhos para a produção dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Então, sim, alguma coisa vai sobrar, esperemos que sim, mas é de uma outra dificuldade, eu acho, que a maneira de você poder ler muito dessas obras e de entender, digamos, o contexto que aquilo foi feito e de poder fruí-las é muito diferente. Porque hoje em dia todo mundo frui, todo mundo tem aí celular, tem não sei o quê. Então, você falar de poemas interativos em que você colocava a mão, o cara vai falar, porra, e daí? Eu estou aqui no meu celular, eu estou desenhando na tela, eu estou fazendo... Qual que é a grande coisa que você fazia? Né? E não bem assim, né? Então, eu acho que quando a gente tem essas interfaces aí do assim, computador e essas inteligências que se somam a elas, essas inteligências artificiais, esses outros universos, a gente começa a entrar em um outro, digamos, universo que começa a ficar bem mais complexo e difícil de saber o que a gente vai tipo, reter disso aí. Ou como que nós vamos reter elementos poéticos, elementos artísticos, que não só as grandes mídias, ou o que tipo estourou, né? no tipo mercado, os games que foram blockbusters, etc, etc e tal. Então, eu acho que tem que e exige trabalhos cuidadosos, né? Então, que é a questão de, digamos, memória do que foi feito também, porque não é nada, né? Eu acho que muita coisa importante sempre teve aí sendo feita e, digamos, trabalhado. E o Brasil tem muita gente boa nisso, tem muitos trabalhos lindos feitos, né? Então, acho que isso tem que ser, de alguma maneira, cuidado, falado. Acho que quando a gente está aí falando disso também é uma coisa legal, que a gente deixa tipo gravado, outros vêm, escrevem textos, escrevem livros, né? Imprimem CD, DVD. Daqui um pouco a gente nem vai saber rodar mais isso. É que nem os teus discos, você está falando do toca-disco de vitrola, a mesma coisa. Eu, outro dia, já não tenho nem como rodar CD aqui, e assim vai, né? Mas esses são
são tipos de histórias que vão sendo mudadas, mas o importante é o que foi feito com aquilo, não é a própria interface em si, muitas vezes, mas como que a gente trabalha ou trabalhou a poética dessas mesmas questões. Bom, alguém quer fazer mais alguma colocação, Alquimar? Não, tranquilo. Vocês estavam falando em tantas outras, né? Também um pouco a história da cultura, né? Aquilo que a gente perde, aquilo que a gente acha, o que vem em fragmentos, né? Por exemplo, o que a gente conhece da poética do Aristóteles é um fragmento e que a gente acaba reconstruindo, acho, né? Que também estava sendo dito, né? Sempre as novas versões, quer dizer, o que a gente conhece da literatura grega é uma recriação, né? Então, é interessante também pensar nessa nova produção que a gente vê a obsolescência dela muito rapidamente. Talvez a gente esteja pensando tudo isso porque isso está muito nos nossos olhos, né? Mas quem estava produzindo, sei lá, 500 anos atrás, talvez tivesse uma sensação de permanência que também não era verdadeira, né? Bom, mas é isso, gente. Então, vamos encerrando a mesa. Foi muito bom conversar com vocês. Acho que a gente poderia estender muito essa conversa. Espero que a gente volte a ter essa formação e chamar outras pessoas para conversar sobre isso, porque foi muito bom. Deixa eu só dar um alerta. Eu coloquei... Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Eu coloquei o outro endereço aí até para baixar o arquivo para pegar, né? Porque eu no Zoom, semana passada, para um amigo eu mostrei... Ótimo. Eu quase não uso o Zoom, então não tenho muita facilidade com ele. Funcionou legal semana passada, por isso que fiquei tranquilo para hoje. Mas eu botei aí o endereço que você baixa o arquivo zipado, aí executa local, então não tem problema de internet. Tá? Obrigado imensamente pelo convite, gente, pela boa conversa. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Linda mesa aí. Obrigada. Parabéns, Omar, parabéns, Alck, parabéns, Pablo, parabéns, Andréia. Lindo negócio. Gente. Muito bom. Agradecer a todos aí presentes. Suzete, querido. Vamos em frente que tem mais, gente. Hoje tem o dia inteiro e depois tem que extensão. Parabéns para a mesa. Palmas aí para todos. Obrigada, gente. Parabéns.